Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Queria falar da satisfação de estar mais uma vez com essa galerinha do sétimo ano, né? Que bom, né, gente? Todos com saúde, todos saudáveis, né? Pais e mães também, os amigos, eu espero também, né? Eu também estou bem, mas por quê? Porque eu tenho me mantido isolado, né? Vou na rua, mas com toda a proteção. Não participo de festa, não estou indo nem para a igreja, para vocês terem ideia. Não estou frequentando igreja. E quem me conhece sabe que eu sou cristão, né? Frequento igreja, mas não estou frequentando porque esse momento é de sacrifício, gente. Nós estamos fora do nosso ambiente de trabalho, vocês também, por um sacrifício. Então a gente tem que ter todo o cuidado, gente. Nós estamos enfrentando uma pandemia, enfrentando uma doença que mata. E é por isso que nós estamos nessa situação. Então, vamos valorizar. Ok, gente? Então, vamos para mais uma aula aí. Vamos para o nosso slide. Ok? Ok. Beleza. Então, nós vamos falar, gente, de fluxos populacionais. Ok? Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Então, fluxos populacionais. Vamos explicar o que é isso, né? Vamos para o texto aqui. A partir da década de 50, as atividades econômicas ganharam reforços importantes. Como políticas de investimento em grandes obras rodoviárias, ou seja, de 1950 para cá, o Brasil recebeu investimentos em obras o quê? Rodoviárias. O que são obras rodoviárias, gente? São construção de grandes estradas, né? Por exemplo, essa rodovia que passa aqui em Imperatriz, né? A BR-010. É uma grande rodovia que vai de Belém a Brasília e passa por Imperatriz. E ela, inclusive, ela é pós esse período aí, ok? Então, grandes obras rodoviárias. Desculpa, gente. Projetos de exploração mineral, né? Que são projetos de exploração mineral, gente. Nesse caso aqui, eles estão falando aqui a partir da década de 1950, estão falando do investimento na Vale do Rio Doce, né? Que fica aqui no Pará, né? E eu tenho certeza que alguém de vocês já ouviu falar na Vale, que é a proprietária desses trens, né? Que passam aqui por Imperatriz, todos são da Vale do Rio Doce, né, carregando minério, etc. E de ocupação da Amazônia, né, o que foi algo tosco, né, que foi promovida a ocupação da Amazônia sem nenhum planejamento, sem nenhum projeto de conservação e que culminou na destruição que hoje em dia nós vemos na Amazônia. Tudo decorre desse período, né? Quando o governo incentivou as pessoas a derrubar mata, a plantar, a criar bicho, sendo que a floresta em pé ela é muito mais rentável e muito mais e rende muito mais no futuro para a gente do que ela no chão, né? Ok, então construção de Brasília, né? A capital do nosso país, Brasília, foi construída nesse período também, ok, gente? Entre outros que contribuíram para aumentar o quê? As migrações internas, ok? Por quê? Porque essas grandes obras faziam com que as pessoas saíam de suas regiões em busca ou de trabalhar na construção da rodovia dessa, ou para montar, tentar fazer uma fazenda na Amazônia, ou para ganhar ouro na Serra Pelada, ou para trabalhar na Vale do Rio Doce. Ou seja, todos esses projetos motivaram um fluxo populacional, ou seja, um movimento populacional, pessoas se movimentando pelo país. Ou seja, deslocamento de pessoas em diferentes lugares do Brasil.
Geralmente em busca de quê? Todos em busca de trabalho e melhores condições de vida, né? Ninguém sai do seu estado, ninguém sai de perto de sua família à toa. As pessoas saem em busca de melhoria, né? Provavelmente eu estou falando, né? Para você, talvez o seu pai, ou sua mãe, ou seu responsável, saiu da cidade onde vocês moravam, veio para a Imperatriz ou foi para outra cidade, também nessa luta, né, de uma melhoria. E eu, graças a Deus, eu estou estabelecido em Imperatriz, né? Mas se minha condição mudasse, eu não tivesse como me manter em Imperatriz e não visse possibilidades para mim na minha cidade, então eu iria buscar um ou outro lugar, né? No Brasil ou fora dele. Normalmente é assim que as pessoas pensam, né? Vamos para a próxima. No período entre 1960 e 1970, né? Olha esse períodozinho aí, guarda aí. Os principais fluxos migratórios originaram-se na região onde? Nordeste, né? Nesse período, foi um período que muita gente saiu do Nordeste, né? E daqui a pouco eu vou explicar. Aqui não está dizendo, gente, mas o Nordeste nesse período não era só por falta de trabalho, era também devido às grandes secas, né? O Nordeste ele teve secas muito grandes na década de 60, 70 e na de 80 também. Então as pessoas saíam de suas terras para não morrer mesmo esturricada, como a gente diz, né? No sol e com fome, ok? Então, milhares de nordestinos migraram, essa palavra aqui, né? Migraram, partiram, né? Saíram de sua terra, né? Principalmente para regiões sudestes, né? Qual é a região sudeste do Brasil, gente? Quais os estados compreendem o sudeste? Quem aí lembra? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, não é isso? Então, atraídos pelas atividades ligadas ao quê? Indústria. Muitas vezes o cara, ele não sabia nada de indústria, mas ele ia para a indústria pelo menos para lavar o chão. Mas ele tinha o dinheirinho dele no final do mês, ele comia, né? Ele bebia água, coisa que nesse período era mais difícil no Nordeste, né? Podia criar os filhos, mesmo com dificuldade, coisa que não estava dando conta no Nordeste, né? E também, gente, ó, onde? No Norte, né? Região Norte, atraídos pelas... Então, muito nordestino saiu em direção ao Sudeste e ao Norte, atraídos pelas novas áreas agrícolas que a gente falou, né? Que o governo, nesses períodos aí, eles motivaram as pessoas, eles abriam a estrada e diziam, olha, ocupa a terra aí, derruba a floresta, planta alguma coisa, derruba a floresta, cria boi, né? A gente não pode ficar com esse espaço aí improdutivo, que a ideia que se tinha que a floresta era um espaço improdutivo, que não servia para nada, coisa que hoje em dia a gente sabe que não é verdade, né? Então, eles iam para o norte atraídos por áreas agrícolas e de pecuária, que é a criação de gado, né? E pelos garimpos, né? Que hoje em dia, inclusive, ainda existe muito garimpo, principalmente na região do Pará, ali, né? Próximo de Itaituba, né? Tem muitos garimpos ainda, que inclusive destroem a floresta, contaminam os rios com mercúrio, né? Infelizmente, né? Os caras estão trabalhando, mas por falta de conhecimento, né? Terminam praticando crimes ambientais, né? Perseguem os índios, né? Em busca da terra dos índios, porque os índios normalmente ocupam um espaço e algumas vezes esse espaço é onde tem o minério, então eles, se eles não puderem fazer amizade com o índio, eles vão botar o índio para correr, né?
e pela implantação de indústrias, principalmente em Manaus. Então, nesse período também foi estabelecida a Zona Franca de Manaus. Não sei se você sabe, mas no Amazonas, algumas das maiores indústrias eletrônicas do Brasil estão no Amazonas. Inclusive, a fábrica da Moto Honda é no Amazonas. Por quê? Porque o governo, nesse período, concedeu uma série de anistias, deu muitas vantagens para as pessoas, para essas indústrias se estabelecerem na Amazônia brasileira. Por quê? Porque eles tinham uma preocupação que aquele lugar não dava nada, que não gerava nada, né? Ok? Então, vamos seguindo. Implantação de indústrias, principalmente Manaus. Ok. Da região sul também saíram, região sul, as pessoas também migraram, gente. Não era só do Nordeste que as pessoas fugiam da seca, não. Então, também saíram muitas pessoas em direção aonde? Ao centro-oeste brasileiro, né? Qual é o centro-oeste, gente? É Goiás, Mato Grosso do Sul, né? E o Distrito Federal, centro-oeste brasileiro. E o sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não é isso? Atraídas pelas novas áreas agrícolas, ou seja, a região do Cerrado, nesse período, começou a ser destruída também. Para quê? Para a implantação de pasto para boi comer e também de plantação de soja, algodão, arroz, milho, né? E isso, a natureza também pagou um preço muito alto, porque o cerrado, ele é uma vegetação bem mais simples que eu digo no aspecto visual, né? Ela é bem mais simples que uma floresta, por exemplo. Você vê e diz, esse descampado aí. Mas essa região é onde, principalmente no centro-oeste, nascem os principais rios. Por exemplo, o rio Tocantins nasce no centro-oeste, né? Então, você repara que é necessário a preservação da natureza nessa região para que rios igual o Tocantins não sejam afetados, né? Mas vamos lá. Ok. Entre 1970 e 1980, a região Nordeste, né? Deixa eu marcar aqui para não esquecer, né? Para fixar, né? Entre 70 e 80, a região Nordeste manteve liderança dos fluxos migratórios. O que ele quer dizer aqui? Liderança dos fluxos migratórios. O que é isso? Que o Nordeste era quem mais perdia população, o Nordeste é quem mais mandava gente em direção ao Sul, Sudeste e o próprio Norte, né? Aqui está dizendo só o Sudeste, mas não era só para o Sudeste, né? Foi principalmente para o Sudeste, para ir para São Paulo, né? Mas o nordestino também ia em direção também ao Sul, ia em direção ao Norte, né? Em busca do garimpo, né? Em busca de oportunidade, né? Entretanto, aumentaram os deslocamentos de imigrantes que deixaram regiões como, ou seja, depois disso também houve pessoas que saíam do sul e do sudeste, né, em direção a regiões como centro-oeste e norte. Aí você pergunta, por que esse povo vai sair lá do sul, né, daquele frio gostoso, para cá? Olha aqui, atraído pelos preços das terras. Por que os preços das terras no norte e no centro-oeste eram baratas? Porque a maioria das terras, gente, aqui no Nordeste, no Norte, né, do Pará em diante, e no Centro-Oeste, grande parte dessas terras eram florestas ou eram cerrados. Elas eram invadidas, né, griladas, né, faziam um documento lá para ela, no cartório, de qualquer jeito, e aí o cara dizia que era dono da terra, quando na verdade uma terra, por exemplo, uma terra
que é, por exemplo, onde é uma floresta, ela não tem dono e nem deve ter dono. Essa terra é do governo federal, é da União, ou seja, de todos nós. E quando o cara vai lá e derruba tantos 1.000 hectares, ele está praticando um crime, porque ele não pode tirar a cobertura vegetal de uma terra que não é dele, né? Ele está cometendo dois crimes. Ele está destruindo o meio ambiente, né? Derrubando aquela floresta, e está se apossando de uma propriedade que é pública, né? É a mesma coisa de eu ver uma praça, né? Uma praça no centro da cidade, está lá vazio, né? Não tem nada lá, né? Só tem um brinquedo, eu pego um daqueles espaços e construo uma casa minha no meio da praça, né? Na beira-rio. Ah, pô, aqui é legal para morar. Aí eu pego ali do lado do lago, eu construo uma casa de andar, né? Aí fico ali. Quando eu saio de casa, você está passando de bicicleta, você está passeando e eu fico de frente para o rio, de costa para o lago, né? Então é a mesma coisa que esse pessoal fazem com as florestas e com o cerrado. Eles vinham, derrubavam a vegetação, faziam um documento lá de qualquer jeito no cartório, dizia que era dono, ou ele ia cultivar a terra ou vendia para outro, né? E o pessoal que vinha do sul encontrava essas terras baratas, né? Como você está vendo aqui, ó, os preços das terras, né? Atraídos pelos preços baixos, né? O preço baixo da terra. Por que era baixo o preço da terra, gente? Porque você vai vender barato uma coisa que você roubou, né? Porque você não. Essa terra não era sua, você não ganhou de herança. Se fosse, seria cara. Mas como você roubou, né, a custo quase zero, então qualquer valor que você vender, tá bom demais, né? E assim aconteceu. Isso contribuiu para a expansão do quê? Do povoamento e o desenvolvimento do cultivo de soja, né, como é o caso aqui de Balsas, né? E criação de bovinos, como é o nosso caso aqui em Imperatriz, onde também tem muita propriedade aqui em Imperatriz, que era floresta, que era cerrado, e que o cara simplesmente derrubou a floresta, derrubou o cerrado há 40, 50 anos atrás, né? E disse que era dono, né? E quem era doido de dizer o contrário, né? Morria. Porque também tem muita terra aqui em Imperatriz, na região de Imperatriz, do Maranhão, do Piauí, do Pará, que o cara era dono da fazenda e o outro chegava com uns pistoleiros, isso há algumas décadas atrás. E o cara simplesmente botava o outro para correr e tomava a terra. Então isso aconteceu muito, né? Aqui na nossa região, principalmente. Vamos lá, bora seguindo aqui. Bom, aqui a gente tem um dos mapas aqui, né? O Brasil, migração interna, em qual período? 60 e 70. Olha como é que se deu aqui a migração. Você está vendo aqui, ó? Aqui é a região Nordeste, né? Eu estou colocando em amarelo aqui. Deixa eu trocar a cor desse negócio aqui, né? Vou dar tinta, vou botar um vermelho, né? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, o Nordeste aqui, né? Aí você vê o que acontece aqui, né? Você vê que a seta, ela sai do Nordeste em direção ao quê? Ao Norte e ao Sudeste, né? Ao Sudeste e ao Centro-Oeste, né? Mas, e você vê também aqui, né? Uma migração saída do Sudeste em direção aqui ao Centro-Oeste, né? Ok? Esse era o principal fluxo migratório, ou seja, do Nordeste em direção ao Norte e ao Sudeste, e do Sul e Sudeste em direção ao Centro-Oeste, né? Ok? Então vamos para a próxima. Vamos aqui, opções de ponteiro, deixa eu mudar a cor de novo, né? Ok. Aí aqui você vê de novo, né? Já a migração em 1980 e 70, né? Aí você vê aqui que está um pouquinho diferente, né? Você vê que as pessoas do Nordeste continuam saindo aqui do Nordeste em direção, né, ao Sul-Sudeste, principalmente Sudeste. E aqui você já vê que tem uma migração, né, do Sudeste em direção
aqui ao centro-oeste e também ao quê? Ao norte. Mas que fenômeno é esse aqui? É aquele que eu disse, as pessoas ocupando as florestas, né? As florestas, derrubando a floresta, tomando terra, né? E alguns comprando terra barata daqueles que roubaram a terra que era nossa, né? Porque uma terra onde era uma floresta pertencia a todo o povo brasileiro. Ok? Então vamos para o próximo. A partir de 80 verificou-se uma redução, olha aqui, uma redução, né? Uma redução da migração entre regiões brasileiras. O fluxo migratório ocorria principalmente do campo para a cidade, ou seja, em todas as regiões, as pessoas saíam, né, do campo, né, da zona rural, em direção às cidades. E de municípios para outro. Por exemplo, pessoa que morava em Imperatriz foi para São Luís, pessoa que morava em Caxias veio para Imperatriz, né? No interior das regiões. Dessa forma, pessoas do interior do Ceará, né? Interior do Ceará, por exemplo, migravam para o quê? Para a capital Fortaleza. Ou então a pessoa saía daqui de Imperatriz em direção a São Luís. Ou, como muita gente daqui de Imperatriz aconteceu, que veio de Montes Altos, Amarante, Arame, né? De lá morar em Imperatriz, porque Imperatriz é a infraestrutura, né? Os equipamentos, né? Vamos dizer assim, são mais cômodos. Aqui em Imperatriz tem todo tipo de hospital, pago ou não, né? Coisa que em alguns municípios aqui próximos já não tem, né? E para municípios próximos, né? Aqui é o caso de Imperatriz, que aqui várias cidadezinhas do interior, as pessoas saíram de lá para vir morar em Imperatriz, ok? Vamos para o próximo, né? Desde os anos 2000, né? Ou seja, já no período aí que vocês já nasceram, né? Que a maioria de vocês nasceram de 2000 para cá, né? O principal movimento que caracteriza as migrações internas é a chamada migração, o quê? De retorno. Vamos ver o que é essa migração de retorno. Muitas pessoas retornaram aos seus lugares de origem, né? É quando a pessoa retorna ao lugar de origem. Aí agora eu vou ler e depois eu vou explicar. Saindo, por exemplo, do Sudeste, principalmente São Paulo, e retornando para o Nordeste. Por exemplo, o cidadão, né, que saiu do Maranhão, né, em 1990, o cara saiu do Maranhão para São Paulo, né, para São Paulo, né, para trabalhar de pedreiro ou para trabalhar de faxineiro, né? E ele trabalhou lá 10, 20 anos, né? Ele fez um pezinho de meia, né? Já dá para comprar uma terrinha ou para comprar uma casa no centro da cidade, né? E ele já está aposentado, né? Ele não vai mais trabalhar, vai viver de aposento. Ele disse: eu vou voltar para minha terra, vou voltar para o meu Maranhão, para a minha Imperosa. Aí ele volta para cá e vai ficar vivendo, né, só do aposento dele, porque não pode mais trabalhar, né? Então, o cara volta para sua cidade. Isso aconteceu muito de 2000 para cá, né? Então, a pessoa sai do Sudeste, principalmente São Paulo, retornando para o Nordeste, que é a nossa região aqui, né? Esse movimento de retorno está relacionado, sobretudo, ao crescimento econômico, né? Ao crescimento econômico e às políticas públicas, públicas colocadas em prática em todo o país. Dados mais recentes, porém, revelaram que essa migração de retorno diminuiu a intensidade a partir de 2010, né? Ou seja, ela tem ocorrido, mas ela está bem menor, né? Então, mas ainda assim tem muita gente voltando para a sua terra, ok? Mas vamos lá, bora continuar. Ok, aí aqui, ó, é a chamada migração interna, que ela acontece até hoje, né? Ela
tem sido estudada desde 1980, né? O ano de 1980 até hoje. Aí você vê aqui, ó, aqui, ó, as pessoas saem do Maranhão em direção ao Pará, do Pará em direção ao Maranhão, né? As pessoas saem aqui do Nordeste, principalmente, né, em direção ao Sudeste brasileiro, né? As pessoas saem aqui do Sudeste brasileiro em direção, por exemplo, ao Norte, aqui em Rondônia, né, onde é uma nova fronteira agrícola, né? E as pessoas também saem do Rio Grande do Sul aqui, ó, em direção ao Mato Grosso, para plantação para agricultura, etc., né? Então, existe essa migração interna em várias direções, né? Ok. As desigualdades, ó, desigualdades regionais. Daqui a pouco eu vou explicar especificamente o que é isso, né? Podem ser verificadas, olha, gente, estamos com 25 minutos, viu? Mas já está acabando. Podem ser verificadas a partir da análise de vários indicadores socioeconômicos. Desculpa, gente. Como que o rendimento das pessoas, né? Ou seja, o que elas conseguem apurar no final do mês, né? Ou através de salário, ou através de bico, etc. O nível de escolaridade, ou seja, o quanto as pessoas de determinada família estudaram, né? E acesso a serviços, né? Como coleta de esgoto, né? Coleta de esgoto e de iluminação pública, né? Então, esses dados servem para saber como é que está. Desculpa, gente, matando pernilongo aqui. Como está a situação econômica de determinada comunidade, de determinada região. E para medir que as desigualdades. O que são desigualdades? Igualdade é quando é igual e desigualdade é quando é diferente, né? Então, a gente nota que em determinadas regiões do Brasil, as pessoas têm mais acesso à coleta de esgoto, tem um nível maior de escolaridade, as pessoas têm um rendimento maior e isso gera as chamadas desigualdades. Aqui, gente, nessa parte aqui, deixa eu ampliar para a gente ver, você vai ver aqui, ó, rendimento médio mensal da população de 14 anos ou mais de idade. Olha aqui, ó. No norte, chega no máximo a 1.500. No nordeste, não chega nem a 1.500. No sudeste, ó, quase o dobro, 2.500. No sul, né, bem maior do que norte e nordeste. E no centro-oeste também bem alto, né, quase em 2.500. Aqui. Número médio de anos de estudo das pessoas de 25 anos. Olha aqui o número médio de estudo, né? No norte, não chega a 8. No nordeste, quase não passa de 6. No sudeste, passa de 8. No sul, está quase em 8. No centro-oeste também bateu igual. Ou seja, você vê aqui que o sul, sudeste e o centro-oeste estão no nível de desenvolvimento superior, né? Olha aqui, ó. Norte e nordeste aqui, ó. Olha aqui, norte e nordeste aqui, ó. Né? Então, nós estamos bem atrasados em relação às outras regiões do país, né? Então, vamos lá. Aqui tem mais, ó. Domicílios atendidos por coleta de esgoto. Olha aqui no norte. Gente, ó, baixíssimo. Aqui no norte, né, a situação é mais grave, né? No nordeste, né, um pouquinho acima de 40. Mas olha a região sudeste, ó. O dobro, né? Quase o dobro da gente. Na verdade, mais que o dobro da gente, né? Sul, né? Bem superior a gente também. E o centro-oeste também acima da gente. Então, o nordeste e o norte estão perdendo de goleada, né? Aqui. Domicílios com computadores, né? Essa pesquisa de 2016. Olha aqui, ó. Aqui o sudeste e sul, né? Estão em patamares bem iguais, né? Aí o centro-oeste nós já vemos uma quedinha aqui, né? E olha o norte e o nordeste, né?
A gente só em alguns aspectos, a gente só ganha para o norte. E tem uns que a gente perde para o norte, né? Ok? Vamos para os próximos. Né? Erradicar a pobreza e a marginalização. Olha aí, gente, 30 minutos. E a marginalização é reduzir o que? Desigualdades sociais e regionais. E um dos objetivos da República Federativa do Brasil, conforme a Constituição de 88, ou seja, reduzir essas desigualdades, erradicar a pobreza, é o que, inclusive, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição prevê, né? Infelizmente, os governos não fazem, né? Vamos lá. Atualmente, é o Ministério da Integração Nacional, né? Eu nem sei se no atual governo continua com esse nome, ou foi absorvido por outro. Tem um tal do Ministério da Cidadania, eu acho que absorveu esse aqui, que tem o papel de estimular o que é a formação e a condução de políticas públicas que promovam o desenvolvimento de determinadas regiões ou áreas dentro das regiões do país. Desculpa, gente. Entre as políticas governamentais com esse objetivo estão obras contra a seca, né? Programas de irrigação, né? E de acesso à água, planos de desenvolvimento sustentável, principalmente a região norte, né? Que é onde ainda tem floresta, entre muitos. A grande verdade, gente, é que isso aqui pouco sai do papel, né? E quando sai do papel é para desvio de bilhões, né? Como a gente vê aquela situação do desvio, né? Do Rio São Francisco, que já tem quase 20 anos, né? A obra não foi concluída totalmente e os resultados são mínimos em relação ao que já se gastou de dinheiro. Ok? Vamos lá. Também há ações de instituições e organizações da sociedade civil que promovem a melhoria da condição de vida da população, como projetos desenvolvidos por organizações não governamentais, ou seja, ONGs, e cooperativas de trabalhadores rurais. A articulação do semiárido brasileiro, ASA Brasil, por exemplo, é formada de mais de 3.000 organizações, sindicatos rurais, associações e agricultores, cooperativas, ONGs. Promove ações na região do semiárido, que compreendem áreas do estado da região Nordeste, Norte, no caso do Maranhão, né? E no caso do Tocantins, quer dizer, desculpa. E de Minas Gerais, porque Minas Gerais também tem um agreste lá, né? Isso aqui, gente, infelizmente, algumas coisas que funcionam no Brasil, né? Algumas coisas são realmente organizações não governamentais. Tem muita organização não governamental aí, né, que a gente sabe que tá para se aproveitar, mas tem muita coisa dando certo a partir, né, das ONGs, né? São pessoas que se dedicam, né, a ajudar as pessoas, né? Ok? Ó, o coraçãozinho aí, né? Aqui às vezes dá certo, né? Porque o que depende dos governos, infelizmente, vocês já sabem, né? Olha aí, coraçãozinho, né? Partido. Lindo. Mas beleza, vamos continuar a nossa aula, né, gente? Ok? Opa, acabou. Beleza, gente? Então, eu espero que você tenha entendido, tenha tido um entendimento legal aí do que a gente passou, né? Agradeço a audiência aí, 30 minutos, né? 33, 34 minutos nesse momento. Agradeço aí, fique com Deus, faz as atividades, procura os colegas que não estão participando, diz para ele que nós estamos em ação, tem aula no YouTube, tem aula nessa bendita dessa plataforma. Vamos trabalhar, ok? Valeu, gente.